Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia a todos que nos ouvem e nos acompanham. É com alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã, pela Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. A programação de hoje traz o tema A Escolha das Provas e das Missões. Conheça as nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube e Instagram. Marque aquele seu amigo, curta e compartilhe nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores e informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e dos grupos de estudos espíritas que temos na nossa região também. E na equipe de trabalho desta manhã contamos com a presença dos nossos queridos amigos Celso Dalpiva, trabalhador do Leocádio José Correia, da IFAP. Bom dia. Bom dia, Nick. Bom dia, Michel. E uma saudação fraterna a todos os ouvintes. Também temos nosso querido amigo Michel Michels, trabalhador do Bezerra de Menezes, do bairro Presidente Médici. Bom dia, amigos. Que possa ser um programa proveitoso para todos. Que assim seja. Nosso querido amigo Carlos, o Volmir estava aqui conosco até agora, também nos acompanhando na parte técnica, do programa. E eu sou o Nick, do Amor e Caridade, do bairro Palmital, e serei o âncora dessa manhã. Antes de abordarmos o nosso tema de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, pois eles contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189. WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Você está acompanhando conosco o programa Hora Espírita desse sábado e o tema de hoje é a escolha das provas e missões. Na definição de Allan Kardec, o objetivo tão sonhado de evolução será alcançado através do melhoramento contínuo
e da reforma interior de cada um, através do amor, da caridade e do autoconhecimento. A Terra, assim como todos os orbes físicos, também está evoluindo. Atualmente, estamos no mundo de provas e expiações em plena transição planetária, querendo passar para mundo de regeneração. Mas todas as provas e missões das nossas vidas são observadas no dia a dia. Sofrimentos físicos e morais, as dificuldades físicas, os transtornos intelectuais, os remorsos, desequilíbrios emocionais, culpas, medo da criação dos nossos filhos, dúvidas do futuro. Talvez tudo isso faça parte das nossas escolhas, das provas e missões que devemos passar nesses breves momentos de nossa vida na carne, da nossa encarnação. E é sobre isso que vamos conversar nesse programa, preparado com muito carinho. Fique conosco e nos ajude com as reflexões ou perguntas pertinentes ao nosso assunto. Vamos começar então com o nosso querido amigo Dalpiva. Qual a diferença entre provas, expiações e missões, conforme ensina a doutrina espírita, Dalpiva? Bom, vamos fazer uma introdução falando do início da nossa jornada terrena. Porque quando Deus nos criou simples e ignorante, né? E temos que diferenciar, então, o que é a expressão provas, expiações, do conceito geral, de quando é que foi empregado isso por Kardec para exemplificar esta questão, né? Então, nós fomos criados todos simples e ignorantes. E o Criador nos acompanhou até o momento que nós tivemos a nossa liberdade. E aí deu a cada um a missão para cumprir, né? Então, para nós sairmos de espíritos simples e ignorantes, a chegar na condição de espíritos puros, nós temos a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio de fazer a nossa caminhada, daquilo que achamos, de que forma vamos fazer essa caminhada. Então, quando nós recebemos essa liberdade do Criador, nós passamos por provas com a submissão de chegar mais depressa à questão do espírito puro. Então, o que é uma prova? Uma prova é quando nós reencarnamos, porque é bom fazer um parênteses aqui. Cristo não reencarnou. Cristo encarnou aqui na Terra. Uma vez só. Uma vez só. Ele não reencarnou, porque ele era um espírito puro. Então, quando ele coordenou a criação do mundo, designado por Deus, né, ele não precisou, não teve uma reencarnação aqui na Terra. É interessante fazer esse registro, né, de que Cristo encarnou uma única vez aqui para nos trazer, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, né, a ponto que ele dividiu o mundo antes e depois dele. Então, e ele foi talvez o professor mais sábio da humanidade, né? A evolução dele foi anterior, né? Em outros planetas ele fez toda a triagem que nem a gente Sim, está fazendo aqui, né? Ele fez a caminhada que nós estamos Mas fazendo. na Terra ele só veio uma vez. Na Terra ele está fazendo a caminhada que todos nós estamos fazendo para chegarmos na sua condição de espíritos puros, né? Porque até hoje não se entende muito como é que eles... aquela que você nos ame como eu vos amei, né? Mas não conseguimos compreender como é que ele nos amou. Não é? E é interessante que Kardec, quando codifica a doutrina espírita, na codificação dele não fala de Deus. Ele só dá a introdução de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente bom e justo. Na primeira pergunta. Mas depois, porque nós não temos condição de compreender a divindade. Nós não temos... Compreendemos um pouquinho mais, mas muito pouco, né? Então, o que é as provas que todos nós passamos? Provas são testes escolhidos pelo Espírito para o progresso espiritual. Então, nós estabelecemos no plano espiritual uma linha de provas que nós vamos passar, né?
para chegar à condição de espíritos puros. O que é expiação? Expiação são consequências de falta de encarnações passadas. Nós cometemos erros, todos nós cometemos, ninguém é puro aqui. Cometemos erros. Então, esses erros eles têm que ser resgatados, passados por experiências, para compreender aquilo que nós fizemos de errado na gestão passada. Então, essa é a diferença. Toda a expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Toda expiação é uma prova especial, é uma prova daquele espírito. Mas nem toda prova que o espírito está passando é uma expiação. Daí porque, quando identificamos alguém numa dificuldade muito grande, não podemos dizer que aquilo é uma expiação. Nós não sabemos. Que é uma prova, sim. Bom, pode ser uma prova, sim. Uma prova, sim. Porque a expiação é uma prova especial. Né? Há no livro Céu e Inferno um relato de um espírito que faleceu na França, né? E foi enterrado. E um tempo depois foi exumado o corpo. E quando foram verificar, ele tinha comido as mãos. Ele tinha virado de bruço e comido a mão. E aí Kardec, numa das suas reuniões mediúnicas, ele faz uma vocação a este espírito para ele fazer uma referência. E aí ele relata que aquilo não era uma expiação, era uma prova. Porque ele enterrou a esposa dele viva em jornadas anteriores. E já tinha pagado aquela falta que ele tinha cometido. Mas ele pediu esta prova para verificar, para sentir o que a esposa sentiu naquele episódio que ele fez ela passar, né? Então, não foi do ponto de vista de quem tivesse visto aquilo, mas que expiação difícil esse cara passou, né? Não, foi algo que ele pediu para passar aquilo, para sentir e fazer um progresso maior na sua caminhada terrena, né? Então, essa é a questão. Nós todos passamos por provas, que temos que ir vencendo. E aí, se nós passarmos por essas provas com serenidade, com tranquilidade, não atribuindo esse meu sofrimento a Deus. Mas Deus é injusto. Deus é soberanamente bom e justo. As provas foram nós que pedimos para passar. Nós que pedimos para reencarnar. Nós que pedimos para estar com nossos pais. Podemos avançar depois um pouco mais nessa discussão, né? Mas a expiação, muitos vêm aqui para o Chico Xavier. O Chico não veio para expiar, veio como prova, né? E verificar que ele teve uma vida digna aqui, né? O próprio Divaldo Franco e outros tantos espíritos de luz que vieram aqui, né? Não vieram para expiar, vieram para avançar na sua caminhada rumo à condição de espírito puro que estava Jesus. E as missões aí seriam um serviço da coletividade, né? Que a gente vai servir a todas as pessoas, não só a uns, né? Então essa é bastante interessante, assim. E daí o que acontece? Deus não coloca um peso mais pesado que a gente consegue carregar. Sim. Então, muitas vezes, porque lá a gente não pede, a gente implora muitas vezes para vir, e muitos espíritos têm que afiançar ainda, dizer, não, eu acredito que aquele ali vai dar conta de chegar. Porque é um processo todo que demora, né? Então, a prova você pede e às vezes você é submetido a várias, né? Durante a vida. Sim. Você pode notar na tua vida, às vezes acontecem muitas coisas que se repetem. Aconteceu um ano, daqui uns 2, 3 anos acontece de novo, porque alguma coisa você pediu para ver e você não está conseguindo ainda passar. Então, a partir do momento que você interpretou aquilo de uma maneira diferente, encarou aquilo, né? Mudou a forma de encarar, às vezes passa. Não vai acontecer mais, não vai se repetir. Então, você superou aquilo, né? E a expiação não, a expiação é algo que a gente precisa rever, vivenciar muitas vezes aquilo que a gente causou no próximo, só que a dor é opcional, e a gente pensa que não, é ao contrário, né, que a expiação sempre vai ter dor, não é verdadeira a coisa, né, porque pode ser assim que eu prejudiquei muitas pessoas numa outra vida, e nessa vida, pelos meus méritos, eu consigo vir numa profissão que ajuda muitas pessoas. Sim, então eu posso expiar não por sofrer uma situação, mas por trabalhar pelo bem, pelo amor das outras pessoas, né?
Porque Deus não quer que a gente sofra. Não é agradável, digamos assim, a Deus o sofrimento. Acontece o sofrimento porque a nossa ignorância, às vezes a nossa teimosia de não querer se olhar de uma maneira que a gente realmente é, ou achar que a gente não merece aquilo, né? Às vezes culpar até a Deus, como o Dalpiva coloca, né? Então a expiação, muitas vezes, ela é muito mais um processo educativo nosso, que a dor acaba vindo pela nossa ignorância e não saber lidar com a situação que está no nosso dia a dia. Na realidade, a compreensão que a gente tem hoje é de que o sofrimento é uma opção, né? A dor, ela vem, né? A dor vem, é natural. Agora, o sofrimento dessa dor, né? É uma opção minha, né? Ouvi agora você falando do esposo da pessoa, dizendo que ele sofre muito de dor, muita dor. Mas ele administra aquele sofrimento, aquela dor, né? Então, nós não temos que estar procurando por que eu, e por que não eu? Essa é a pergunta. Por que não eu? Se eu estou passando por isto, é porque faz parte da minha caminhada, da minha jornada, da minha compreensão da nossa caminhada terrena, né? Então, isso é muito importante, a questão da dor, da prova, né? A missão, já podemos falar depois, mas é um compromisso de espíritos que vem para cumprir uma missão mesmo, né? Mas a prova e a expiação, todos nós estamos envolvidos. Na provação, todos nós estamos envolvidos, porque necessitamos dela para nos melhorarmos, avançarmos no crescimento espiritual de todos nós. Então, as provas e as expiações explicam todos os momentos difíceis que nós estamos passando aqui na Terra, não é? Ou é por uma escolha, que são as provas, ou por uma expiação, que é quitarmos, de certa forma, algumas dívidas que nós temos em compromissos passados, né? Então, as provas, elas sempre têm relação a nós, né? Sim, são Com nossas. a nossa caminhada, são nossas as provas. Porém, quando eu acompanho um outro amor da minha vida que está passando pela prova, é uma missão nossa. Quando nós Sim. assumimos a responsabilidade de sermos pais, é uma pequena missão de todos nós. Então, a relação que nós temos para com o outro é missão. Para conosco é prova. Sim. Tá? Então, todos nós temos pequenas missões, não grandiosas, como você acabou de citar, né? Quando você falou do Chico, quando você falou do Divaldo, da Madre Teresa de Calcutá. Sim, sim. Né? Essas são grandes missões que ensinam a uma coletividade, a um grande público, né? Mas todos nós temos pequenas missões que nós necessitamos também e nos comprometemos anteriormente passarmos. E aí é sempre em relação ao próximo, ao outro. O que eu posso fazer para ajudá-lo a ele superar a sua prova e não pisar mais em cima da pessoa para que sofra mais. Não. Isso. Qual é a ação que eu posso tomar para auxiliá-lo a ele cumprir a sua missão na sua integridade? Perfeito. Então, Michel, antes de reencarnar, como se dá o passo de escolha das provas e missões? É uma decisão totalmente livre do espírito ou ela é orientada por nossos guias espirituais? É bom a gente dar uns 2 passinhos para trás, eu acho, para a gente se ficar todo mundo na mesma página. Nós reencarnamos todos em mundos, né? E os mundos, eles têm diferentes escalas. Então, como o Nick bem falou no início, o Dalpiva também comentou, nós estamos no mundo de segunda grandeza, que é o mundo de provas e expiações. Então, aqui é um mundo difícil de viver. Reencarnar já é complicado, a gente sofre um processo ali, a infância é complicada, né? A fase adulta é complicada, a gente olha para o mundo hoje, é complicado. Então, é um mundo complexo, né? Então, existem mundos melhores do que o nosso, né? Um mundo de regeneração que a gente espera poder habitar mais para frente, é um mundo já que a predominância do mal vai ser menor, já está mais equilibrado o jogo, tá num 50-50 ali, dá para você optar de uma melhor forma para ir para o bem. E aí tem os mundos ditosos e felizes, aí seria, né,
os mundos de benfeitores lá, que os espíritos já conseguem pensar no bem, já são mais firmes, né? Quando passam, ainda pode haver o tropeço, mas é mais difícil de tropeçar. E aí o mundo celeste dos divinos, que é lá onde é que habita o Cristo, né? Os espíritos bem elevados. Mas a gente ainda está num mundo que é mais fácil a gente cair. Por isso até que a nossa mãe fala, cuidado com a más influência, né? A gente não fala assim, não, você vai lá, você é uma pessoa mais ou menos, vai lá cuidar o Dalpivo que tá ruinzinho, daí você ajuda ele. Não, a mãe diz, ó, não vai lá cuidar o Dalpivo, que ele não é muito bom. A mãe diz, ó, não se junte com aquelas pessoas, porque a gente sabe que a feira do mal é muito forte ainda. Ela quer nos pegar, né? E aí, o que acontece também? A gente só evolui no convívio com o outro, como a gente estava falando na primeira questão. Então, a gente tem uma família espiritual que está caminhando conosco. E aí, o que acontece? Quando a gente vai reencarnar, então, é feita toda essa análise. É feito um panorama geral. Por isso que não é tão fácil reencarnar. Porque se eu preciso recuperar e reparar com o Dalpivo e com o Nick, vão ter que os três estar bem, os três estar programados, para os três poderem reencarnar naquele período e se reencontrar também. Então, não é uma coisa tão simples assim, né? Então, as reencarnações são complexas por causa disso. Então, por isso que Deus fala assim, se reconcilia o mais rápido possível com o teu adversário, não cria problema com o outro, tenta exercer o perdão por causa disso, porque é difícil numa próxima vida a gente achar aqueles irmãos. Né? O André Luiz até conta numa das passagens lá que ele fala que tinha um espírito que estava 50 anos no mundo espiritual, que ele tinha que achar um irmão que estava em sofrimento, recuperar esse irmão, esperar ele se restabelecer, para ele poder reencarnar, para poder espiar aquela situação com ele. Porque os espíritos superiores sabem onde é que estão esses irmãos, mas eles precisam que você faça o seu serviço. É o teu compromisso, né? Porque é uma situação tua com o outro irmãozinho. Né? Então, essas situações todas têm que ser analisadas. E aí sim a gente vem daí para o nosso ponto, né? Que é como que se dá o planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório é mais ou menos como a gente faz uma aula lá. Não sei se alguém já conduziu uma aula, deu uma palestra, ou foi lá no colégio. Tem um planejamento pedagógico, né? Então, assim como nós planejamos aqui, os espíritos também planejam. E aí depende da evolução de cada um de nós. Se nós somos um espírito que ainda está iniciando lá, um simples ignorante, está em uma condição pequena, os espíritos vão dar diretrizes gerais para eles. Ele vai conviver ali, vai passar um pouquinho de dificuldade, vai trabalhar em tal situação, né? E aquilo vai se dar de uma maneira de linhas bem gerais, assim. Se é um espírito de mediana evolução, que já tem um pouquinho de expiação para ver, vai ser medida. Não, esse aqui ele já dá conta de passar. Então, nós vamos colocar um pouquinho aqui para ele recuperar. Então, a gente tem uma dívida de 100, os 5%, eles vão, naquela vida, ele vai poder ter essa situação. E aí, se é um espírito missionário, já não, já é tudo planejado. Onde é que ele vai reencarnar, onde é que ele vai estudar, qual a região que ele vai trabalhar, tudo isso os espíritos planejam, porque daí é um compromisso que ele tem com a coletividade. Então, é de extrema necessidade que ele tenha muito auxílio, né? Então, o bem sempre é multiplicado. Por isso que não é por acaso que Jesus conta a parábola lá, quando você planta 1 e rende 100. Por causa disso, que o missionário ele consegue fazer render muito. Então, a espiritualidade também ajuda aquele irmão muito mais para isso. Então, o planejamento reencarnatório é isso. Mas daí é o que a gente poderia dizer assim? Que se fosse um livro, a gente teria o sumário lá escrito os títulos. Mas pode ser que depois do capítulo 2 a gente não faça, mas não dê conta daquilo. Aí é feita uma nova programação, é feita uma nova análise, né? Mais ou menos como a gente está lá no GPS e ira para a direita e para a esquerda, tá? Reprogramando a rota. E aí os espíritos vão tentar de novo. Então, o que a gente sempre diz assim, se a gente está reencarnado, sempre tem jeito de mudar e se melhorar. Essa fica do planejamento reencarnatório, é isso, que é uma forma da gente se melhorar, é uma forma dos espíritos nos auxiliarem, e sempre vai ter irmão para nos auxiliar. Por isso que Deus dá o anjo da guarda para cada um de nós, né? Tem um espírito superior a nós que está ali para nos orientar, para nos encaminhar. Mas é necessário que nós também demos ouvido a esse espírito superior que está nos orientando, né? Quer dizer, quando ele está nos intuindo para nós pegar a direita, não, eu vou pegar para a esquerda. Quer dizer, se eu pegar para a esquerda, a liberdade é minha. Daí que nós, quando recebemos o livre-arbítrio de Deus, ele colocou o anjo para nos intuir, nos auxiliar. Mas nós também temos que estar com a mão estendida para esse espírito, para segui-lo, né? E nós sabemos quando fizemos a coisa errada. Quer dizer, quando nós passamos aí no trânsito e em qualquer circunstância nós saímos reclamando, né? Agora mesmo deu um acidente, deu um caso grave aqui que o motorista foi executado, né? Por uma questão de trânsito banal, tia. Então, eu tenho que ter serenidade na minha caminhada, né? Se alguém me fez uma manobra errada na minha frente, ou qualquer coisa, não vou me revoltar contra isso. É uma manobra errada. Eu vou pedir a Deus que possa ajudá-lo
os bons espíritos possam inspirá-lo a ele não fazer essas coisas, né? A gente vê muita velocidade na cidade, né, tia? E muitos acidentes, né? E acidentes são sempre imprudências, né? Imprudência de alguém, né, tia? E muitas mortes, né, tia? E mortes violentas, né, de trânsito. Então, é necessário que a gente, quando saia no trânsito, também mentalize uma prece, pedindo que as pessoas tenham cuidado, né, tia? Porque são essas iniciativas que nos tiram do caminho do certo, né, tia? Então, não tem essas nossas encarnações aqui, são difíceis, né, tia? Conforme o Michel falou, né? E tem que ser muito bem planejadas para poder dar certo, né, tia? E nós agora, com a informação que a gente tem da doutrina espírita, não adianta eu pedir perdão só das minhas... E estou livre eu tenho que resgatar esses meus compromissos, né, tia? Passando por provações, e essas provações fazem parte da minha jornada terrena. Eu acho que é bastante importante ressaltar aquilo que o Michel falou sobre o livre-arbítrio de todos nós, né? Quanto mais evoluídos nós somos, mais somos livres para as escolhas, né? Um espírito um pouco mais ignorante, mais apegado à violência, por exemplo, ele tem seu livre-arbítrio limitado. Graças a Deus, graças às leis divinas que fazem isso com a gente, muitas vezes nos trazendo provas difíceis, nos limitando a um corpo limitado, com problemas, não é? Então isso faz com que durante toda essa encarnação eu perca a minha liberdade de ir e vir e de fazer coisas que eu já tinha feito em outras encarnações. Acho que isso é bastante importante a gente ressaltar, né? Por isso eu acho que a gente tem que ter um cuidado grande com as redes sociais hoje, né? Porque antigamente a gente tinha um convívio muito pequeno, né? Eram nossos vizinhos, eram os colegas de trabalho, né? Às vezes num clube. Hoje em dia a gente está jogado para o mundo inteiro. Então nossas influências aumentaram muito, né? O nosso grau, às vezes, de olhar a vida do outro, ela está num patamar, às vezes, de multimilionários, como de pessoas extremamente miseráveis, né? Todas elas estão ali nas redes também. Então a gente tem que ter cuidado também com o que a gente está alimentando naquilo. Se todo dia eu entro na rede para poder criticar o outro, apontar o dedo, arrumar uma briga, porque eu acho A e o outro acha B, e daí eu vou brigar todo dia, a gente está retroalimentando uma condição que não era mais necessário a gente ter. Mas daí a gente está reafirmando aquela nosso instinto primitivo, como o Nick coloca, né? E aí esse determinismo é nós mesmos estamos buscando, né? Porque ninguém te obriga a abrir uma rede social, que se está te fazendo mal, é melhor você se afastar um pouquinho, refletir aquilo, né? Então é isso que o livre-arbítrio é isso, é a gente saber até onde a gente pode ir. Poxa, se todo dia eu vou lá e me incomodo, se todo dia eu vou lá e brigo, eu vou lá e brigo com meus grupos de família. A escolha é minha. Isso, eu estou escolhendo isso, porque eu estou entrando lá e querendo comprar. Se eu não estou capacitado, então eu tenho que parar e refletir isso. Né? Porque muita gente está se complicando na nossa reencarnação, não porque é uma missão, uma expiação, não, é nós mesmos estamos escolhendo errado e repetindo o erro, às vezes, cotidianamente, né? Sim. Aquela história que o Haroldo Dutra Dias conta, né? Que ele chegou num posto de gasolina numa cidadezinha e tinha um cachorro chorando. E daí ele entrou no posto, pagou e voltou, e o cachorro continuava chorando. Ele pediu, mas o que está acontecendo com o cachorro? Ele disse, não, é que ele está sentado num prego. Ele disse assim, mas por que vocês não ajudam? Não, porque não está doendo tanto para ele poder sair dali. Então, muitas vezes a gente está nessa, a gente está nessa situação, a gente está se infligindo dores, né, problemas nessa questão de comunicação, principalmente agora a gente vai ter ano que vem eleição de novo. Será que vale a pena a gente criar briga com toda a nossa família? Esse ano, né, que é 2026, né? Será que vale a pena eu brigar com todo mundo porque eu tenho A e a outra tem B, a opinião? Será que isso vale a pena? É essa a nossa reflexão, porque daí cada um vai escolher isso, né? A gente pode ter nossa opinião, pode ser firme, mas às vezes não vale a pena a gente pode brigar com o nosso familiar, nosso amigo. Isso, e às vezes pode até ter razão, mas daí vale a pena a gente brigar com os outros, né? Se apartar, se afastar das pessoas que amam a gente. Me parece que nós temos que ter muita ponderação, né? Quando nós tomamos a atitude de discutir, de contrapor, de discutir, não sei se isso estaria dentro da nossa aprovação, né? Porque nós temos que buscar harmonia. Então, eu posso emitir minha opinião e ficar em silêncio. A pessoa pode contestar, ser contra, tudo bem. Eu tenho que aceitar o outro. Embora eu esteja certo, e vamos dizer que estejamos certos, né? Mas talvez nosso irmão, eu não sei o que ele está sentindo, qual é o problema que ele está passando, para nós contestarmos ele e nos opormos, né? Então,
E realmente nós vivemos momentos de muita tensão, muita tensão. E eu acho que precisamos mais é oração. E menos tensão e mais oração para podermos ultrapassar essa. E nesse ponto, assim, estamos lá no almoço de família do domingo, né? Começou uma encrenca, a gente sabe que vai dar briga. Quem sabe pedir, ó, vamos trocar de assunto? Será que vamos viver uma harmonia? Vamos. Porque daí a gente consegue dar um primeiro passo para trás, respirar e conseguir criar uma harmonia ali, porque a gente já é capaz disso, né? Eu acho que a gente já é capaz de viver harmoniosamente com quem pensa diferente da gente, ou quem é diferente da gente. Estamos alimentando, né, intrigas. Agora me faz lembrar um fato, rapidamente, para a gente continuar o programa aqui, porque nós temos muitas questões, daquela senhora que se equivocou ali e foi iludida, né? E deram um golpe nela. Todas as vezes que eu brinco com uma situação de dor, eu estou, de alguma forma, alimentando que essa dor perpetue nessa pessoa, porque essa pessoa está em sofrimento. Aquela senhora aqui do Rio Grande do Sul, que Sim. foi iludida, né? Uhum. E aí, assim, há repetitivas brincadeiras, né? Sim. Até para a maioria das pessoas pode achar isso engraçado, né? Mas a gente não tem ideia da dor que está causando a pessoa que foi iludida. Então a gente tem que ter bastante cuidado com o que a gente está fazendo nas redes sociais hoje. Bastante cuidado, tá? Porque mesmo sem a intenção, de alguma forma eu derrubo, né, uma vontade daquela pessoa de se unir a alguém, ou de pela intenção da pessoa, mesmo que ela tenha sido iludida, né, mesmo que ela tenha perdido dinheiro, a gente se coloca muito acima dos outros e aí a gente acaba contribuindo para aquele mal continue e para aquela pessoa que dificilmente vai se levantar depois de um fato que aconteceu. Uhum. Porque foi um fato, mesmo que tenha sido para muitos engraçado, né? Mas para ela não. Para ela não. Então a gente é tem uma que ter comoção bastante... nacional agora, né? Oh! Começou os grandes mídias agora a passar isso também, né? Então, era regional e agora já tá... então isso é bem complicado, temos que cuidar, porque a gente está contribuindo. Sem querer, mas a gente contribui. Meus queridos, muito obrigado a todos que estão nos dando bom dia, nossos queridos amigos que estão nos acompanhando sempre pelo Facebook aqui. Não vou citá-los, porque a hora urge, mas assim, muito obrigado mesmo. Se vocês tiverem qualquer contribuição, podem colocar aqui no Facebook, que a gente também dará voz a todos. Dalpiva, se não nos lembramos do que foi planejado antes de nascer, isso as pessoas falam muito sobre isso, né? Mas como isso? Eu não lembro o que eu planejei. Quais sinais ou as tendências da nossa vida atual podem indicar o tipo de prova ou missão que estão ocorrendo na nossa vida? Lá na questão do livro 393 do Livro dos Espíritos, se a cada existência o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à vida primitiva, à vida espiritual, toda a sua vida passada se desdobra diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca então uma existência em que possa reparar a que acaba de transcorrer. Escolhe provas semelhantes àquelas porque passou ou as lutas que considera apropriada a seu adiantamento. E pede aos espíritos que lhe são superiores que o ajude na nova tarefa que porá em execução, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará levá-lo a reparar as suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Daquele cometeu. Então, escolhe provas semelhantes àquelas que passou ou as lutas que considera apropriadas a seus adiantamentos, e pede aos espíritos superiores que o ajudem a novas tarefas que porá em execução, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia
nessa nova existência, procurar levá-lo para reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição vos chega pelo pensamento, pelo desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e ao qual resiste instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometeste. Centrando em nova existência, o espírito sofre com coragem aquelas provas e resiste. Ele se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Embora em nossa vida corporal não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal na existência anteriores, temos a intuição de tudo isto, sendo a nossa tendência instintiva uma reminiscência dos nossos passados, tendência contra os quais a nossa consciência, que é o desejo de sentimento, de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Então, quando nós reencarnamos, evidentemente que a espiritualidade nos deu o benefício do esquecimento, né? Não da lembrança clara, mas intuitivamente nós temos o que fomos, o que fizemos e o que temos que fazer aqui. Então, temos que observar a nossa intuição, a nossa inspiração, verificar aquele sentimento que nós temos na cabeça, na mente, que nos vem na mente, como devemos agir numa situação e na outra. Então, nós sempre estamos ligados com o nosso passado, porque se nós soubéssemos o que teríamos feito, como poderíamos viver com pessoas com quem nós temos conflitos graves, né? Como podemos viver com um pai que eu assassinei na encarnação passada? Como ele seria conviver comigo, se ele se lembrasse dessa passagem? De graves acusações, né? Esses crimes que ocorrem no âmbito das famílias, esse próprio crime que ocorreu agora em União do Oeste, né? O pai executando a esposa e a filha, né? E depois sendo executado, eles terão que retornar em encarnações próximas, né? Vai ser uma jornada muito difícil, mas vem com esse sentimento, né? Mas com o esquecimento disso, vem o sentimento que eu tenho uma reserva, eu tenho no âmbito das nossas famílias não são fraternas, são provacionais, né? Quantas divergências, quantos conflitos há nas uniões familiares. Se a gente compreendesse que isso faz parte de jornadas anteriores e que nós estamos agora para nos abraçar, nos amar, conforme disse Jesus, os meus discípulos serão muito conhecidos por se amarem uns aos outros, né? Muito se amar. Então, esse é o papel nosso, de compreender esses conflitos que temos nos âmbitos das famílias. Porque as famílias não são provacionais, elas não são fraternas, são provacionais. Nós estamos para resgatar compromissos anteriores que nós deixamos no caminho. Daí porque não temos essa clareza do que fomos, do que fizemos, do que deixamos de fazer em encarnações passadas. Então, não pode a divindade nos dar conhecimento de tudo. Mas então, logo nós retornamos ao mundo espiritual, nós vamos repassar tudo que fomos. Evidentemente que, de repente, não queremos saber de encarnações muito anteriores nossas, porque seríamos muito, muito bravas as nossas jornadas. Mas daquelas últimas encarnações, para que a gente lembre daquilo que foi, né, que fez e que está em processo de evolução. Eu acho que se as pessoas se repetem muito na vida delas, por exemplo, já está no terceiro relacionamento, aconteceu as mesmas coisas nos três, às vezes é alguma situação que você está passando que já é uma situação para você aprender com aquilo. A minha família era difícil, daí eu me mudei de cidade para não conviver com minha família, daí eu encontrei um monte de gente que é a mesma coisa que minha família.
Quer dizer que se aquilo ali, você vai ter que aprender com aquelas situações ali. As pessoas não me amam, eu tenho muita dificuldade de fazer amigos. É uma situação, quem sabe, que você veio nessa vida para aprender a conviver com isso e superar isso. Será que o problema tá no outro? É isso, o maior problema é esse, que a gente sempre acha que o outro é a situação, né? Não, porque naquele dia que eu fiz essa coisa ruim, é que tal pessoa tinha me feito tal coisa, daí eu já estava fragilizado. Mas a gente tem um educador físico que ele fala assim: quando você aperta uma garrafa d'água, o que vai sair? Vai sair água. Então, quando a vida te aperta, vai ser o que tu tem dentro de ti, não vai sair outra coisa. Não tem como tu colher uma coisa que tu não plantou dentro de ti. Então, se a nossa colheita hoje é muito amarga, a gente tem que repensar, né? Tirar aquilo lá, né? Readubar a terra, né? O que é readubar a terra? É ter melhores virtudes, né? Conviver melhor com as pessoas, se capacitar melhor, às vezes ir lá fazer um tratamento psicológico, fazer um estudo numa religião, né? Que vai te trazer uma nova visão de como tratar as situações, para daí depois melhorar nossas sementes, para daí mais para frente, né? Colher melhores frutos, né? Só que o que a gente não pode fazer é desistir. Dizer, não, o mundo inteiro é mau, então eu vou ficar lá no meu cantinho, escondidinho lá, não quero me envolver com ninguém. Daí a gente não está evoluindo, a gente só está se paralisando no tempo. A gente só evolui no convívio com o outro. O que a gente pode fazer, sim, se a pessoa é muito violenta comigo, aí sim, é aconselhável que você se mantenha longe para não, né, acontecer até uma coisa mais grave, revidar ou uma situação. Mas se é uma situação emocional, às vezes a gente respirar fundo, né? Conversar, realinhar nossas expectativas, às vezes que é muito altas, né? Porque às vezes a gente pinta o mundo e acha que tal pessoa é maravilhosa, mas às vezes a pessoa não é, só a gente encontrou ela num dia bom naquele dia e daí a gente interpreta como aquela pessoa, mas às vezes não tem suas dificuldades, tem seus defeitos, tem suas limitações. Assim como a gente também tem as nossas, né? Então, essas tendências sempre a gente vai ter que refletir no dia a dia, né? E cada dia é um dia, né? Às vezes a pessoa que foi boa a vida inteira para nós, daqui a pouco nos dá uma rasteira, né? E deixa a gente se decepcionar, não, mas o mundo é muito ruim, não sei o quê, e se revolta. E não é assim, né? Todo mundo tem seus dias bons, seus dias ruins, e a gente tem que caminhar conforme os dias também e saber se navegar a maré, né? Como um bom marinheiro, né? Tem que saber observar aquilo e ir levando. Essa situação, eu tenho que porque vamos dizer, a nossa evolução não é a evolução do mundo, é a evolução individual. O mundo vai evoluir se eu evoluir, né? Então eu tenho que evoluir. Não interessa, se o outro não evolui, se o outro não melhora, se o outro continua agressivo, eu não tenho que entrar nessa caminhada, nessa rota, né? Então, se eu começo a ser vigilante, né? Nos meus pensamentos, no meu orgulho, na minha vaidade, no meu egoísmo, na minha raiva, né? E reduzindo isso, eu estou evoluindo, eu estou evoluindo. Então é isso que eu preciso trabalhar, trabalhar a mim, né? Porque ninguém muda o outro, eu mudo a mim mesmo. Então, conforme o Michel falou, se tem alguém que eu tenho alguma dificuldade de convivência, eu procuro me afastar. Quer dizer, no momento que terei que ter uma convivência com ele, eu já me imbuo de serenidade, né? De serenidade. Eu ter cuidado para não agredir, para não falar algo que ele não goste, para não criar um atrito, né? Mas eu que tenho que ter essa sensibilidade nessa caminhada. E principalmente o mental, né? Às vezes eu tenho dificuldade de conviver com o Dalpivo. Então eu não vou ficar dardeando ele o dia inteiro falando mal dele. Daí quando eu encontro ele, eu abraço ele e sorrio para ele. Não. Se eu tenho uma dificuldade com uma pessoa, eu vou mudando o meu pensamento com aquela pessoa. Já não vou pensar mal dele. A primeira etapa é não pensar negativo da pessoa. Depois, vou tentar fazer uma oração, vou desejar uma coisa boa para ele, né? E assim você vai mudando porque a nossa mente também vai criando situações, às vezes, que a gente só está imaginando nós, né? A gente está imaginando um conflito com o outro, que às vezes o outro não comprou a briga para nós, né? Mas nós estamos tão armados que quando o outro falou você já estoura. Então a gente tem que ter esses cuidados, né? Que a nossa vida muitas vezes está só na nossa mente as coisas, né? Principalmente nas redes sociais, né? A gente compra muito barulho lá, né? A gente, mas você entra lá em determinada rede, tá parecendo que o mundo tá acabando, vamos ter que viver nos bunkers. Não é assim, né? O mundo vai seguir sua caminhada, a gente vai ter que trabalhar todo dia, né? E vai vivendo conforme... Eu acho que as redes sociais deveriam ser deixadas um pouco de lado. Devia ser meio de comunicação e não... meio da fofoca. Meio é fofoca. Eu, primeiro, não tenho rede social, não é nada, né? Mas aqui nós tínhamos antigamente a Rádio Chapecó, que nós estamos aqui hoje, né? Que era o único meio de comunicação com o interior. Eu lembro agora de um programa, A Hora da Solidariedade, ao meio-dia, que era a hora dos avisos
para o interior. Era o jornal, era a televisão, era o telefone, era o meio de comunicação. Depois veio o telefone. Agora já não tem mais telefone, agora é o celular. Agora já não se chama mais, você manda o WhatsApp e você fala da rede social. Essas... Eu acho que a rede social ela tem a parte boa dela, mas também tem a parte do conflito, da geração de conflitos, né, tia? Tem que ter maturidade. Daí Tem que ter maturidade para estar numa rede social, eu entendo assim. Você está acompanhando o nosso programa Hora Espírita desse sábado e vamos agradecer e ouvir o recado dos nossos patrocinadores agora, pois eles contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Você está acompanhando o nosso programa Hora Espírita desse sábado e nós estamos falando sobre provas e missões. Michel, porque muitas vezes as provas ou missões escolhidas parecem difíceis demais quando estamos vivendo a experiência encarnatória? Porque a carne, ela exerce um fator muito forte em nós ainda aqui, né? Ela nos domina muito, né? A questão do alimento, das vontades que a carne nos impõe. E até a educação que a gente está submetida, né? Nós somos educados, às vezes, na nossa própria casa e nos meios de ensino, muito para a questão da vida material. E aí ela bate muito com a nossa questão espiritual. Então, muitas vezes, a gente vê essa dualidade, né? Poxa, mas eu tenho que correr atrás do trabalho, mas eu queria fazer a caridade. E daí a gente acha que as coisas são equidistantes, né? Mas tudo está junto, né? Então, o Dalpivo já comentou um pouquinho da questão do esquecimento do passado, que é uma das fontes também que nos causa um pouquinho de problema. De dizer, mas como é que eu vou acertar se eu não lembro das coisas? Só que aí a gente tem que lembrar que Deus que é soberanamente justo e bom. E ele vivencia, então, o amor de justiça, amor e caridade. Então, se a gente não lembra, é porque é mais fácil a gente viver assim. Porque como é que eu ia ter espontaneidade para conviver com uma pessoa que me prejudicou muito já numa outra vida? Ou como é que ela ia ter essa espontaneidade para conviver comigo? Então, às vezes, a gente tem um sentimento só, né? Um distanciamento, às vezes não bate o nosso santo, como diz no ditado popular. Mas é uma coisa que vai ajudar nós a nos adaptar. Então, esse início, principalmente infância e juventude, nossa, a gente está mais adaptável, a gente tem uma folha mais em branco, assim. E aos pouquinhos as emoções vão vindo e aí vai causando esses incômodos, né? E esses incômodos, às vezes, eles falam tão alto para que a gente possa olhar para aquilo e caminhar em direção àquilo, né? Ah, eu tenho muita dificuldade em confiar no outro. Então, eu vou ter que ver, às vezes, até procurar um acompanhamento psicológico lá, uma pessoa que me oriente para mim adquirir aquilo. Como é que eu vou fazer para ser confiável? Vou praticar um esporte individual primeiro, para que eu possa me capacitar e adquirir, né, uma virtude. Então, essa caminhada. E aí, a questão nossa que a gente está numa experiência humana, mas a gente é divino, né? A gente é um espírito que vai sobreviver a essa experiência. Então, a gente tem que mais ou menos se lembrar disso diariamente para não enlouquecer muitas vezes, né? Porque parece que às vezes a gente convive num meio social que é muito voltado a ter as coisas, a possuir. E daí a gente parece estar muito longe daquilo, a gente parece até um estranho no ninho. Mas não é verdade, porque alguns já despertaram para essa situação, né? Que às vezes é bom você ter uma boa condição financeira, é ótimo. Mas não é só isso, né? Porque quando Jesus vem para a Terra, por que ele vem de uma maneira humilde? Para mostrar para a gente que qualquer condição social a gente pode evoluir e fazer o bem para o nosso semelhante.
É nesse sentido, né? Ele diz, Jesus não tinha nenhuma pedra para escorar a sua cabeça. Por quê? Porque qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Por que que ele chamou pessoas muito humildes para trabalhar na primeira hora, né? Ele podia chamar, né, os generais, os grandes governadores, pessoas abastadas. Mas por quê? Para mostrar isso, né? Que cada um tem a sua capacidade. E aí também não é exigível, por exemplo, assim, que eu tenho que amar indistintamente todo mundo. Não, vou me amar primeiro. Daí eu vou aprender a me perdoar, vou aprender a me observar, vou saber que um dia eu vou tropeçar, outro dia. Por mais que às vezes a gente estude doutrina espírita há muito tempo, tem coisa que a gente tropeça ainda. Tem coisa que a gente não consegue ainda superar. E daí se perdoar disso, saber, não, estou ainda caminhando, estou num processo. Aí eu vou aprender a amar, perdoar meus pais, meus irmãos, às vezes que tiveram situações muito difíceis comigo na minha infância, vou perdoar aquilo. Porque às vezes quando eu vou ter um filho, eu vou ter que fazer os mesmos erros, às vezes, do que eles, né? A gente repete as coisas. Então, saber se perdoar. Às vezes o meu chefe é difícil, daí saber perdoar ele, ele não está no dia bom. Então, isso é uma caminhada. Então, essas reflexões são de extrema necessidade de a gente fazer para conseguir que a gente conviva melhor com o nosso semelhante. E saber que a prova nunca é mais pesada do que a gente consegue suportar. O que acontece é que nos falta vontade, às vezes, de encarar aquilo e dar continuidade. Porque a gente é acostumado muitas vezes a desistir, né? Não, deixa pra lá, na próxima eu vou fazer diferente. Mas ter essa situação que Deus quer que a gente acerte e dá os meios necessários pra gente acertar, né? Então, sempre, se a gente tá vivo, a gente tem a oportunidade de mudar. Então, sempre a gente pode fazer melhores plantios, pode se colocar melhor com o outro e se capacitar para ser uma pessoa melhor. Os fatos da vida da gente, eu acho importante a gente refletir sobre isso. Os fatos que acontecem conosco, a gente não pode controlar, né? Somente o que nós fazemos, não é? Então, o problema de tudo é como eu estou reagindo àquilo que me acontece. Porque as coisas irão acontecer, né? O Dalpiva tem uma maneira de agir, o Michel tem outra, daqui a pouquinho eles vão fazer algo que eu não esperava. Eu não tenho controle sobre vocês, porém eu tenho controle sobre aquilo que eu vou, a forma que eu reajo às coisas do mundo. O grande problema realmente da dificuldade que nós temos é a gente trabalhar em nós, né, a dificuldade que eu tenho de como reagir. Porque se eu reajo com muita violência, né, na mesma medida que o outro fez algo para mim, na realidade quem está errando depois sou eu, né? Quem vai responder pelos atos de vocês são vocês mesmos, não é? Mas os meus atos, quem responde sou eu. Então eu acho que o grande problema é como eu reajo àquilo que me acontece, não é? O Divaldo dizia que quando alguém não me ama, o problema é dele. Mas se eu não amo alguém, o problema é meu. Então, nesta perspectiva, todos nós estamos ainda em condições de dificuldade de exercitar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É bom que você frise isso, né, tia? Então, cada vez que a gente fala para a gente e não para os outros. Como nós falamos alto e falamos no microfone, os outros estão escutando, né? E parece que nós somos santos. Não, nós somos pecadores. Estamos falando para nós, só que estamos falando no microfone para que outros escutem, né? Então é importante fazer esse registro de que nós temos que estar sempre vigilantes, embora é impossível essa vigilância permanente, a gente sempre vai cair, né? Mas devemos nos perdoar sempre que cometermos uma falta, nos perdoarmos. Porque, não, eu cometi uma falta, agora eu vou... Não tem mais jeito. Não. O Criador nos disse que, pela nossa evolução moral, que seremos julgados. Né? Então, se nós cometemos uma falta, mas imediatamente identificamos a falta, pedimos perdão no nosso íntimo, né? Começamos já também nesse processo de vigilância, de melhoria, né? Isso acho que é importante fazer essa observação, que todos nós estamos numa caminhada e que, evidentemente, alguns estão mais avançados, outros menos avançados, uns vão chegar no nível superior primeiro, nós vamos chegar depois, mas todos teremos como fim a condição de espíritos puros. O tempo é que vai determinar cada um a sua caminhada. Dalpiva, no cotidiano, como podemos perceber se estamos aproveitando bem as provas que escolhemos antes de nascer?
é se estamos enfrentando essas provas com resignação ou com revolta. Se estamos as provas que nós estamos enfrentando, as dificuldades que eu estou passando hoje, isso é uma injustiça divina. Não tem justiça de Deus. Deus não é justo. Ou se eu penso que essa dificuldade que eu estou enfrentando é minha, eu tenho que enfrentar com serenidade, com tranquilidade, procurando auxílio pela prece, pela oração do meu anjo de guarda, para que me inspire, me ajude, me mostre o caminho que eu devo passar. Se é uma prova de dor, que eu possa amenizar essa dor, tá? Que Deus possa me dar uma força para que essa dor seja menor, né? Seja mesmo pela força que Deus nos dá, ela nos torne menos pesada a nossa caminhada. Conforme acho que o Michel falou antes, que nenhuma dor que nós está sobre os nossos ombros é maior do que o peso que nós podemos carregar. Sempre é um peso que nós temos condição de carregar. Então, no cotidiano, nós temos que ver como nós enfrentamos a dor. Com revolta ou com serenidade. Se enfrentamos com revolta, estamos nos comprometendo. Se enfrentamos com serenidade, estamos aceitando, estamos crescendo na evolução espiritual nossa. É simples assim. Muito bom. Michel, para encerrarmos o programa, quais as condutas e atitudes podem nos ajudar a cumprir melhor as provas e as missões que temos? Acho que o grande mantra é fazer o que o Dalpiva está falando. A primeira coisa, a gente não é perfeito, né? Então, nós não vamos acertar sempre. Por mais que a gente conheça, às vezes até a gente foi lá, se programou mentalmente. Não, hoje eu não vou brigar com o Nick. Aí o Nick já chega meio emburrado comigo, daí eu já me armo aqui. Não, é normal, às vezes não vai acertar. Daí, às vezes, então, em vez de eu falar alto com o Nick, eu vou falar num tom de voz cordial. Daí amanhã eu vou ficar quieto. E daí no outro dia, quem sabe, eu nem vou pensar mais mal dele. Então é um processo, a gente vai ser paulatino uma coisa, não vai ser de uma hora para outra. Porque às vezes a gente pensa assim, não, agora eu conheço a doutrina espírita, eu sei da lei de causa e efeito, eu sei que a gente esquece o passado, eu sei que a gente tem prova, daí agora eu tô tranquilo. Não, a gente tá com o início de conhecimento que vai ter que ser burilado. Aquilo vai ter que ser trabalhado, vai ter que vir na mim, né? É o que a Joana fala, né? Que é o espiritismo primeiro na nossa mente, depois ele vai para o nosso coração, depois ele sai do nosso coração e vai para nossa boca. Então é um processo. Muitos de nós a gente só tem na nossa cabeça, né? A gente tem decore e salteado lá, se pergunta o livro dos espíritos, a gente sabe, não, mas isso aqui tá errado que você tá falando, ó, é tal e tal e tal livro e tal lugar. Mas às vezes a gente não tá vivenciando aquilo, e às vezes até fica ruim, né? Porque daí a gente tá falando uma coisa e não vivencia. E daí por isso que as pessoas até ficam afastadas, não, mas não adianta, né? A pessoa vai lá tantos anos na casa espírita e não muda. Mas é lógico que ela tá num processo, às vezes ela era muito violenta, hoje em dia ela consegue já falar um pouquinho melhor. Mas já chegou na casa. Isso, mas já chegou. Daqui, quem sabe na próxima já vai estar um pouquinho melhor. Então é um processo, né? Então a gente tá numa fase de aprendizado e que todo mundo vai ter suas dificuldades, seus dias mais difíceis, né? Então, o que Jesus propõe, né? A gente não vê o argueiro no olho do nosso irmão, né? Primeiro olhar para dentro de nós, né? Porque aí a gente faz um processo, a gente tá se melhorando. Porque às vezes o nosso familiar é difícil, a pessoa que a gente escolheu também é difícil de conviver, né? Mas é um processo que ela tá vivendo lá, não precisa comprar todas as brigas dela e incendiar, né, a casa daí, né? Mas a convivência familiar nós escolhemos. Isso. Nós escolhemos para vir naquele seio familiar. Então é importante a gente mudar a nossa conduta, né? E tentar ser o melhor possível para as pessoas, né? O José Medrado, ele fala que se a gente conseguisse tratar todo mundo da nossa casa como se fosse uma visita, né? Que a gente é cordial, que a gente tem paciência, né? Se a visita derrama uma coisa na mesa, a gente não briga com ela, diz, não, pode, já vamos trocar aqui a coisa. Já que o nosso familiar já não, a gente já quer com todas as pedras. Então, é esse processo, né? Dizer, vamos pisar no freio, vamos ser mais ameno e não ser um objeto de tropeço na vida dos outros, né? Tentar a gente se colocar para incentivar o outro, às vezes silenciar quando a gente não consegue. Perfeito, Dalpiva. Não, acho que a observação do Michel foi coerente, né? Porque nós temos que ter a informação precisa, né? De que nós nascemos na família em que pedimos para nascer. Opa! Nas condições financeiras, nas condições de saúde, no meio ambiente em que precisamos, né? Para a nossa evolução. Muitos pedem para nascer numa condição de pobreza e num meio ambiente áspero, vamos assim dizer, né?
E aí a missão dele é resistir a essa dificuldade, esses atritos, esses conflitos que tem nesse ambiente, né? Porque você pode pedir para nascer numa família rica. Você vai experienciar a questão da riqueza, mas depois tu vai ter que passar pelo outro lado. Assim como o episódio que nós falamos do senhor que enterrou a esposa viva e depois resgatou seu compromisso, tudo, mas ainda assim ele pediu para passar por esta experiência, por esta prova, para que ele sentisse nele mesmo o que ele tinha feito, né? Embora ele tivesse já superado essa dificuldade por inúmeras encarnações, né? Então esse é o caminho de cada um de nós. Muito obrigado, meus queridos, a todos que nos acompanharam nesse dia, tá? Esperamos a todos no próximo sábado aqui, a partir das 7 da manhã. Agradecemos de coração a todos que nos ouviram com a paciência. Obrigado, Michel. Obrigado, amigos. Bom final de semana. Obrigado, Dalpiva. Obrigado a todos e um abraço fraterno a todos os ouvintes. Ao Carlos que nos acompanhou. Muito obrigado a todos. Até o próximo sábado. Hora Espírita.